Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Eis-nos aqui novamente para algumas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente nesse momento, sobre a questão da indulgência, que está nos itens 16, 17 e 18 do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, já é importante a gente perceber que esse item está dentro do capítulo que fala globalmente de quão bem-aventurados seremos se formos misericordiosos. Vamos começando a guardar essas palavrinhas. Então, nesses itens especificamente, nós temos a comunicação de 3 espíritos falando sobre indulgência. Já nos chama a atenção, né? Já são 3 espíritos dedicados a enviar alguma mensagem sobre esse tópico, o que nos fala da relevância desse assunto, nos fala também, talvez, né, da dificuldade que temos para exercitar essa virtude. Então, eu acho que sempre, né, quando a gente começa a reflexão sobre algum assunto, é bom que a gente identifique o que essa palavra significa. Então, se a gente for lá no velho e bom dicionário, indulgência significa disposição para perdoar culpas ou erros. Clemência, misericórdia. Olha a misericórdia aí de novo, né? Então, ou seja, por isso a indulgência está colocada dentro desse capítulo da bem-aventurança em relação aos misericordiosos, porque a indulgência é quase que um sinônimo dessa misericórdia. E a segunda definição é absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. Então, o que a gente começa a perceber? Né? Que a indulgência tem muito a ver com a misericórdia. Ah, Deise, mas então vamos lembrar aí o que é misericórdia? Se a gente for lá também no dicionário, misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. E pode ser também o ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência. Então, o que a gente percebe, né? Que todo esse assunto da indulgência, da misericórdia, tem a ver com a nossa relação com o que o outro faz e que seja ou não, né? Mas que consideremos um erro. Por que eu digo seja ou não e que consideremos? Porque a nossa avaliação ainda é limitada ao nosso nível de conhecimento. Então, o que muitas vezes nós consideramos um erro no outro é porque a nossa percepção, os nossos valores podem ainda não estar alinhados com a verdade. Então, aquilo que ele faz pode, primeiramente, não estar errado, porque vamos ver se eu consigo pensar num exemplo bem prático, né? Quando a gente, por exemplo, está fazendo uma receita, se a gente está acostumado a colocar, não sei, claras separadas de gemas, e alguém tem uma experiência diferente e coloca tudo junto, se nós não temos essa vivência, nós olharemos para aquilo e diremos, isso é errado. E aí a gente agora para e pensa, se aquela outra pessoa sempre teve a experiência de colocar isso tudo junto e teve bons resultados, porque o que nos importa é o final, né, o produto final dessa receita. Se essa pessoa fazendo daquele jeito sempre teve um bom resultado, por que nós vamos considerar que aquilo está errado na pessoa? Então esse já é um primeiro ponto por isso que eu parei quando eu digo que a pessoa está fazendo errado. Eu dei aquela meia parada porque muitas vezes é a nossa percepção do que seja o errado da pessoa. Mas também sabemos que nem tudo é assim. Há, de fato, digamos, valores morais que nós já alcançamos em que nós podemos dizer sim, olha, isso é errado.
de acordo com os valores, ou pelo menos de acordo com a mensagem que o Cristo nos trouxe, se olharmos para aquela atitude em relação aos ensinamentos que Jesus nos deixou, isto não parece estar alinhado. Isso não parece ser a melhor forma de agir. Mas, veja, quando a gente fala em indulgência, quando a gente fala de bem-aventurados os misericordiosos, a gente não está falando para que isso seja utilizado em relação a quem já faz tudo de acordo com o que a gente pensa que é correto. Então, é muito menos importante, digamos, o que o outro está de fato fazendo, se a classificação rígida daquele ato é certo ou errado. Muito mais importante do que isso é a nossa postura em relação ao outro. Por isso que nessa definição que a gente estava vendo aqui da indulgência, ele diz, é uma disposição para perdoar culpas ou erros. Então, mesmo que nós julguemos que aquilo é um erro, que aquela pessoa é culpada de fazer uma determinada coisa, a indulgência tem a ver com a nossa disposição de perdoar. Então, se na nossa percepção aquilo é uma ofensa, não nos cabe decidir se aquilo é ou não de fato uma ofensa. O que está nas minhas mãos fazer é ter a disposição de perdoar aquilo, seja certo, seja errado. Mas por quê? Porque aí a gente vai de novo para a definição de misericórdia, que é o sentimento de dor ou solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, ou seja, ela está numa dor que, né, não teve talvez nem muito a ver com a gente, ou que caiu em desgraça. O que é cair em desgraça? Porque assim, sofrer não necessariamente é cair em desgraça. Sofrer pode ser passar por um desafio que nos levará ao crescimento. Agora, cair em desgraça é quando a gente, não é a gente mergulhar no sofrimento. Né? Cair em desgraça é quando a gente caiu, a gente falhou naquilo que deveria ser. Então, se eu sou, ou se eu busco criar misericórdia no meu coração, o que eu estarei fazendo? Eu estarei sempre buscando olhar para o outro, se eu considero que ele está cometendo um erro, então eu tenho que olhar para aquilo com solidariedade, ou seja, eu tenho que olhar para aquilo com aquele sentimento de que pena que aquele irmão ainda erra. Eu particularmente acredito que se a gente conseguisse praticar isso com mais frequência, com mais veemência, nós nem precisaríamos falar de perdão. Porque o que é perdão? Perdão é quando a gente precisa desculpar uma mágoa que sentimos. Nós precisamos desculpar, ou seja, tirar a culpa do outro em relação àquela mágoa que sentimos. Se nós praticarmos misericórdia, indulgência, o que vai acontecer? A gente não chega nem a se magoar, porque qualquer erro do outro, eu vou olhar com aquela percepção de que pena que ele ainda não percebe que isso não seria uma forma legal de agir. Que pena que ele ainda está nesse estágio. Então, se eu tenho essa percepção para o ato em si, ou seja, como sendo ele caindo em desgraça e não um sofrimento para mim, o que acontece? Eu paro a atitude ali. Eu não chego a me magoar. E se eu não me magoo, eu não tenho depois que ter que exercitar perdão para tirar de mim essa mágoa, tirando a culpa do outro. Ou seja, eu não preciso desculpar porque eu não botei culpa no outro. O que o outro fez tem a ver com o seu estágio evolutivo, tem a ver com o momento, com o máximo que ele consegue produzir naquele instante. Então, se ele ainda não percebe que aquela é uma atitude que pode magoar os outros, ele está em desgraça e não quem sofre com aquela atitude dele. Então, por isso que eu digo que se a gente investir o nosso tempo em misericórdia e indulgência, a gente não precisará do desafio maior que é perdoar.
Porque depois que a gente está magoado, depois que a gente está sofrido, aí é bem mais desafiador se livrar daquela dor, se livrar daquele sentimento ruim que já está dentro de nós, do que se a gente não deixar nem ele acontecer. Mas então vamos lá, vamos ver uns pedacinhos aqui desses trechinhos que nos cabem. Lembrando, itens 16 a 18 do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente sempre lembra quão importante é a gente mesmo, a gente conosco, ir lá, fazer a leitura pessoal, fazer as nossas reflexões, né? E depois dizer, puxa, aquilo que a Deise falou, realmente é isso aqui. Ou então, não, talvez isso aqui seja além daquele. E aí a gente vai exercitando a nossa capacidade de reflexão. Então, hashtag fica a dica. Vamos lá, todos ler e estudar. Então diz lá, né? O primeiro item, que é o de 16, é do espírito Joseph. E ele diz assim: a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Então, olha só, olha o que ele nos diz. A indulgência não vê os defeitos dos outros. Por que ela não vê defeito? Porque ela identifica que aquela pessoa está seguindo o seu processo evolutivo. Então ela está vivendo e ela está aprendendo. Isso não é um defeito da pessoa. Isso é uma circunstância de ainda não aprendizado com relação àquele assunto. A pessoa não é ruim. Ela pode estar agindo mal com relação a coisas que ela ainda não aprendeu. Isso é aquela visão muito que a gente tem dos alunos, né? Se a gente pega um aluno de uma série anterior, né? Primeira, segunda série. E aí ela vai tentar fazer alguma coisa que é aprendido lá na quarta série. Ela não consegue fazer. A gente vai dizer que isso é um defeito dela? Não. Isso é uma circunstância do que ela ainda não sabe. Então, quando ele diz aqui a gente não vê o defeito dos outros, não é que a gente não enxergue o mal que está acontecendo. É que a gente não vê aquele mal como sendo um defeito intrínseco de quem o está praticando. Infelizmente, ainda é preciso que tenhamos mal, quer dizer, não é preciso no sentido de imposto e necessário. É que ainda é natural que tenhamos no mundo o mal, porque estamos, né, o planeta, estamos a maioria dos seus habitantes em estágio de aprendizado. Então o mal ainda vai acontecer. Então ele é natural nesse sentido, o que não significa que não tenhamos que ir trabalhando para que ele não aconteça. Só que esse trabalho é no mal que eu ainda pratico. O dos outros, eu tenho que deixar que eles percebam. Eu preciso que o meu exemplo os estimule a perceber que, de fato, isso que eu estou fazendo não é a melhor das atitudes. Então ele não vê defeito. E se os vê, porque é aquilo que a gente... Aliás, tem outra parte do Evangelho que diz, né? A gente então não deve reconhecer o mal? Não. É importante que a gente reconheça o mal. Até porque se a gente olha para alguma coisa e vê aquilo está errado, é porque a minha consciência já está caminhando pela trilha do bem. E eu já consigo enxergar naquilo algo que não se alinha com o bem. Então é importante que a minha percepção, que a minha capacidade de análise identifique algo como sendo ruim. O que não é proveitoso é que eu me apegue a isso para dizer, tá vendo, o mundo não tem jeito mesmo, tá vendo, não vale a pena eu sou boa, porque olha só, todo mundo é ruim, todo mundo faz, todo mundo ganha, tem lucros em cima daquelas atitudes. Isso é uma visão muito imediatista. Ninguém tem lucro em cima de alguma atividade ruim, ainda que aparentemente tenha se dado bem. Porque, repito, se estamos numa percepção de espírito imortal,
este momento que vivemos é uma oportunidade de aprendizado, mas o que de fato importa é o produto lá na frente. Então, essa pessoa que ainda, né, se regozija na prática do mal, digamos assim, ou que ainda não percebeu que aquilo não é o bem, ela está mais para trás naquele caminho que ela vai ter que seguir também. Então, quem já está mais afeito ao bem tem menos caminho a ser trilhado. A outra vai ter que passar pelo mesmo suor que talvez nós já tenhamos passado e aprendido quando estávamos no estágio daquela outra pessoa. Mas veja, é importante que a gente entenda que isso não é uma coisa de que, identifiquei o outro ali, ele está fazendo mal, tá vendo, coitadinho, ele ainda está lá para trás no caminho, ainda bem que eu já estou lá na frente. Não necessariamente, porque naquele assunto eu posso já ser mais alinhado ao bem do que aquela pessoa. Mas são tantos os assuntos da vida, né? Talvez em alguma outra coisa da nossa existência, alguma outra virtude que aquela pessoa já conquistou e eu não. Então não é uma classificação de que eu sou melhor do que o outro, mas é uma classificação sim de que naquele assunto eu já consigo ter uma percepção diferente. Então, vamos orar para que ele também consiga modificar essa percepção. Então ele diz que se a gente os vê, a gente procura não falar deles, não divulgar. Como a gente gosta de uma fofoca, né? Como a gente gosta de uma oportunidade de contar que fulano fez isso, que Beltrano fez aquilo, que houve aquele barraco, que fulano disse isso, que Beltrano reagiu e que, enfim, a gente tem ainda um certo prazer de comentar o mal. E diz André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. Então nunca devemos comentar algo que identificamos já, que tenhamos percebido de mal ou de uma atitude menos positiva no outro. E ele ainda diz, se a malevolência os descobre, a gente tem sempre uma desculpa para amenizar. Não uma desculpa daquela que tem só a aparência de atenuar a falta, né? Então, aquela coisa do tipo assim, alguém chega para mim e fala que fulano fez assim, 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 assim. E aí lembrei do evangelho, eu tenho que atenuar. Aí eu digo assim, não, mas fulano é tão bonzinho, né? Fulano é tão gentil, mas de fato essa questão e tá. Aí eu não estou atenuando, porque eu estou novamente só querendo dar uma de boazinha, eu identificando alguma coisa que aparentemente é bom, mas eu estou ainda reforçando. Então é assim, é encerrar o assunto. É alguma coisa do tipo, talvez naquele momento ele não soube agir, ou talvez eu naquele momento tivesse feito a mesma coisa. Tá? Mas então vamos torcer para que ele melhore. E passa régua. Né? Não cabe aquela análise do pois é, mas a pessoa nessa circunstância, a pessoa não pode fazer isso, a pessoa não pode fazer aquilo. Com essa conversa, a gente está de fato alimentando as vibrações que reforçam o mal-estar daquele, porque mesmo que ele não esteja ouvindo, se nós estamos falando, nós espíritas sabemos disso, né? Nós estamos plasmando o pensamento em forma energética que chega lá naquela pessoa. E aí ele continua dizendo, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los, tanto quanto seja possível. Então, se nós vemos uma coisa que uma pessoa fez de errado e que gerou um mal, a gente não pode simplesmente, não, Deus falou que eu tenho que esquecer, não posso nem pensar nesse assunto, não posso nem falar desse assunto. Não. Se eu tenho uma oportunidade de minorar, quer dizer, de diminuir aquele mal que foi causado, eu vou ter que entrar em contato com o assunto. Mas o meu foco tem que ser o de atenuar o resultado.
Não tem que ser o do juiz que chega ali e cobra e impõe e diz você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Eu tenho que procurar as minhas formas de ajudar. Ajudar o resultado do mal, não necessariamente modificar. Não adianta a gente chegar ali com aquela preleção e com aquela imposição de atitudes para aquele que agiu errado. Eu preciso, às vezes, até mostrar para essa pessoa, dependendo das circunstâncias, eu posso mostrar para essa pessoa que aquela atitude causou aquele determinado impacto. Mas só não é você fez isso, você não devia ter feito isso, porque olha o que você causou. Olha, na hora em que a gente começa a focar muito no você tá errado, é natural que a pessoa levante as suas barreiras de defesa. E aí ela não faz a análise que é a mais importante, que é a de ver o resultado, ver que o resultado foi ruim. Então que ela mesma chegue à conclusão de como que eu posso evitar ou modificar a minha atitude. Se já for o momento, talvez não seja ainda o momento daquela pessoa. Talvez aquilo ainda esteja acima das suas forças de modificação. Então, que deixemos só plantado ali a solidariedade, ou seja, aquela vibração do sentimento de que você caiu em desgraça, mas eu tô aqui com você. O sentimento real, não a arrogância do eu sou melhor que você e eu sou o dono da verdade, né? Vamos muito, 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 muito ter cuidado com essa situação. Essa parte, no item 18, né, que aí o item 18 já é do espírito do Fetre, não sei se fala assim, gente, não sei nada de francês, mas ele diz, né, todos vós tendes mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Então é aquela passagem do Evangelho, né, da trave e do argueiro nos olhos. O que nos ajuda a criar esse sentimento de solidariedade, de tolerância, de indulgência para com o outro, é a lembrança constante de que eu também estou nesse processo evolutivo. Eu talvez tenha algum defeito, digamos assim, mais grave, no sentido de que eu posso estar causando mais mal ainda do que aquele defeito que eu já estou identificando. Ou seja, o dele, ele pode estar muito perto de corrigir. E eu posso ter ainda coisas que eu nem identifique que seja ruim em mim. Então, em vez de eu me ocupar, como ele coloca aqui, né? Em vez da gente se ocupar com a fraqueza dos outros, eu preciso ter tempo, energia e foco em identificar o que me cabe transformar em mim mesmo. Então, mais uma vez, aquele convite ao autoconhecimento que nós todos não temos e que não é assim, repito, né? Acho que aqueles que já me ouviram já estão até cansados de ouvir isso. Autoconhecimento não é um dia eu sento e digo, eu sou orgulhosa, eu sou egoísta. Isso todos os terráqueos somos. Autoconhecimento é um processo permanente, não é um dia com um resultado final, em que eu identifico onde o meu orgulho se manifesta? Em que situações eu estou sendo egoísta? É uma análise diária, como diz Santo Agostinho, né? Ao final do dia, passar em revista as nossas atitudes. Então não precisa ser necessariamente no final do dia, mas assim, Alice ele diz no final do dia, porque não é uma vez por ano, não é quando eu escuto uma palestra que me convida a isso. É um trabalho permanente, constante e frequente. Porque num determinado dia eu vou descobrir alguma coisa sobre mim mesma. Aí eu vou achar que talvez seja assim. Aí eu vou testar, eu vou me observar em outras atitudes. E aí dali para frente eu descubro uma outra coisa. Então é um processo permanente. Mas se a gente não botar a mão na charrua desse trabalho, a gente não sai do lugar. E é por isso que a gente precisa de tantas encarnações. Porque a gente está muito mais focado
em viver os nossos prazeres e em identificar o erro dos outros, do que buscar para nós a atitude de identificar os meus erros e ver o quanto eu tenho que abrir mão dos meus prazeres para alinhar essas posturas a uma verdade, né? A um caminho realmente sincero. No item 17, que aí já é do Espírito João, ele diz que é João, bispo de Bordeaux, e essa mensagem é de 1862, né? Como, aliás, eu acho que são quase todas essas. Eu não tenho a data, mas não é relevante, né? Porque desde 1800 e alguma coisa eles já estão dizendo isso e a gente precisa ainda aqui em 2022 estar discutindo porque a gente não consegue praticar. Mas enfim, João diz que cadê o pedacinho? Aqui. Sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Então aqui eu acho que tem 2 pontos importantes para a gente comentar, né? Uma é a frase que Chico Xavier gostava muito de repetir, Divaldo também fala, né? Que é deixar aos outros o direito de ser como são e a mim o dever de ser cada dia melhor. Então, dar aos outros o direito de ser como são, porque eles têm direito de estarem aprendendo, de estarem no patamar que já conseguiram alcançar. Se eles estão ali, eles têm o direito de já terem chegado até ali. Não me cabe julgar se eles já deveriam estar no outro patamar. É direito deles seguir o seu caminho evolutivo conforme julgarem melhor. E eles é que vão ficar com essa consequência de ser mais rápido, de ser mais doloroso ou menos doloroso. Mas a mim eu tenho que dar o dever de ser cada dia melhor. Porque se eu já tenho o conhecimento, se eu tenho oportunidades como essa de refletir, se eu tenho o apoio de todo um grupo espírita que estuda, que analisa a mensagem do Cristo tão já detalhada, né, para que a gente possa de fato entender e praticar, então eu tenho essa responsabilidade. O outro que está fazendo um erro, ele para ele aquilo ali ainda não é um erro, então aquilo não tem impacto. Ele vai sofrer a dor do mal. A consequência de um mau plantio, ela vem para todo mundo, né? Para quem escolheu aquela colheita, vai ter que colher. Mas o impacto sobre isso em nós é diferente. E quando ele diz aqui, o Senhor será indulgente convosco, é muito importante que a gente reforce que não é o Deus juiz que vai ficar, tá vendo? Você não foi indulgente com o outro, então eu também não vou ser indulgente com você. Vai lá e sofre e vive todas as desgraças. Não. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todas as vezes que escutarmos, que lermos do tipo o Senhor será isso ou o Senhor será aquilo, é a nossa própria consciência que nos trará a paz ou a falta dela em relação a nossas próprias atitudes. Então, vejamos, né? Eu acho que um exemplo bem... Eu escutei esse exemplo assim, nossa, muitos anos atrás. Eu achei muito, muito interessante, muito produtivo que a gente lembre. Se a gente tem um fio desencapado e a gente tem um indígena, né? Um nativo mesmo, e a gente tem um engenheiro, os dois vão lá e põem a mão naquele fio. O que vai acontecer? Os dois vão levar um choque. Mas em quem esse choque vai de fato doer mais? Quem é que vai ficar ruminando este choque? O engenheiro. Porque o engenheiro vai se cobrar do tipo, caramba, eu tenho conhecimento para saber que não posso botar a mão num fio desencapado.
Porque se estiver passando eletricidade por ali, eu posso tomar um choque. Então, aquilo que eu sofri, eu, o meu processo é de dizer, nossa, como eu podia ter feito aquilo diferente. Então, essa cobrança é que nos atinge. Quer dizer, é quase como se a gente tivesse uma falta de indulgência para conosco mesmos, porque nós sabíamos que devíamos ter feito melhor. É diferente de quando a gente comete um erro, como o índio, que ele vai botar a mão ali, ele vai simplesmente aprender. Ele vai aprender que não se coloca a mão em fio, naquela coisinha ali. Ele pode nem saber que aquilo é um fio desencapado, mas todas as vezes agora que ele vira aquilo dali, ele vai saber que aquilo ali não é para ser tocado assim indiscriminadamente. Então, para ele, aquela dor foi um aprendizado. Para o engenheiro, aquela dor foi um aprendizado? Aquela dor foi um sacode, do tipo, meu filho, usa o seu conhecimento para que você se dê bem, para que você construa coisas, para que você siga sem sofrimento. Conhecimento não traz sofrimento, conhecimento tira o sofrimento. Porque a gente passa a encarar aquele sofrimento, quando ele acontece, como uma oportunidade de aprendizado. E aí eu vou lá e eu aprendo. Então, todas as vezes, todas, gente, juro, prometo, pode acreditar em mim, todas as vezes que a gente lê aqui que Deus vai fazer isso, que o Senhor vai fazer aquilo, não é uma justiça vinda de fora para dentro. São as leis divinas na nossa consciência que nos farão a devida cobrança. Porque é quando a gente, quando alguém nos impõe alguma coisa, muitas vezes a gente pode até fazer por medo, porque, né, sabe que vai piorar e a situação, e aí eu vou lá e eu posso fazer alguma coisa. Mas aquilo não é feito com a disposição de realizar alguma coisa, de aprender alguma coisa com aquilo ali. Na hora em que eu entendo que aquilo me está sendo proposto como aprendizado, aí eu me dedico, aí eu faço. Então, o nosso movimento todo de crescimento, ele é de dentro para fora. Ele não é Deus impondo as coisas. Ele é a nossa própria consciência desabrochando, se desenvolvendo, tomando consciência de si e a partir daí agindo e querendo se melhorar e, consequentemente, melhorar o mundo. Então, essa criação da indulgência, ela, como qualquer outra virtude, ela é prática. Então, nós temos que praticar, nós temos que parar, refletir, ler de novo de vez em quando, né? Identificar, puxa, eu ainda falei mal de fulano. Existem etapas, né? A gente às vezes ainda vai pensar mal do outro, mas que pelo menos no primeiro momento a gente deixe de falar. Depois, quando a gente começa a pensar mal do outro, a gente ter um pensamento positivo que a gente coloque na cabeça e pelo menos se distraia daquilo. Até que a gente chegue ao estágio em que a gente, de fato, como eles disseram aqui, a gente nem identifica que o outro errou. Sigamos então nesse caminho, né, de tentativas, de exercício, de autoconhecimento, de análise das nossas próprias atitudes, porque aí nós vamos criando essas virtudes. Mas, como eu gosto sempre, né, de repetir a frase de Emmanuel, que toda virtude foi um dia disciplina. Então, que possamos ter essa disciplina da análise, da persistência, da renovação de atitudes. Que Jesus, então, abençoe esses nossos propósitos de sermos melhores.